Olá, irmãos, bem-vindos ao canal Cristão. Este é meu primeiro vídeo e neste primeiro vídeo nós iremos abordar o assunto de somos salvos pela graça ou somos salvos pela lei? Somos salvos pela graça. Só que, infelizmente, muitas religiões, muitas igrejas, pessoas por aí, para poder fugir da lei de Deus, pregam que antigamente, no Antigo Testamento, éramos salvos pela lei. Vamos ver se isso é verdade. Aqui em Gênesis 3, o verso 21, aqui, para vocês verem, eu vou ler para vocês acompanhar. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é antes deles terem pecado. Eles pecou, como a gente já conhece, comeu do fruto da árvore do bem e do mal. Vocês conhecem a história, não preciso de eu contar a história para vocês. E Deus teve que matar um animal para vesti-los. Então, aqui nos mostra claramente que Adão e Eva eram também salvos pela graça. Porque se você for em Romanos 5,15, Jesus é a própria graça. Então não existe, irmão, essa ideia de que o homem antigamente, na antiga aliança, era salvo pela lei e agora na nova aliança, com a morte de Cristo, somos salvos pela graça. Não, irmãos, não existe isso. Aqui o texto é claro. Somos salvos unicamente pela graça de Deus. E se você for aqui no Salmo 6, verso 4, como que Davi era salvo? Como que Davi se considerava ser salvo? Olha o verso 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Ou seja, irmãos, somos salvos pela graça, unicamente pela graça. Mas por que fazem isso? Para fugir da lei de Deus. Mas não adianta, irmãos. Somos salvos unicamente pela graça de Deus. E tem um texto também que é bastante conhecido dos cristãos, que é Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Nós conhecemos o texto. Aqui, se você quiser ler, pode acompanhar. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Olha só, tá vendo? Não é pela lei, não é pela prática de boas obras. Para que ninguém venha se orgulhar. Verso 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, as obras vêm em segundo lugar. Primeiro você é salvo pela graça, e de acordo com esse verso 10, aqui de Efésios 2, as obras é consequência. Você faz as obras agora não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Porque não tem como você ser salvo pela graça e continuar a mesma pessoa. Não existe isso. Lá no livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta você vir e dizer que você é da igreja, eu tenho fé em Deus. Não adianta ter só fé em Deus. Você tem que botar essa fé em prática. Senão não vai ser como nada. Você é como um ateu. Você tem fé, mas você não tem prática. Entendeu? Então, ou seja, irmãos, nós, no caso, sempre fomos salvos pela graça. Sempre somos salvos pela graça. Toda igreja deve pregar que somos salvos unicamente pela graça, tanto no Antigo e Novo Testamento. Amém, irmãos? Que a graça de Deus esteja sobre nós todos os dias e que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus para que Mateus 24:14 se cumpra, para que o Evangelho venha a ser pregado a todo o reino, para que Jesus volte logo. Amém? Peço aos irmãos que possam acompanhar os vídeos que eu irei estar postando, porque é uma edificação para nós. Sei que nós não somos perfeitos, mas a palavra de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. E reaviva os nossos corações, a chama do nosso coração. Amém? Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Fique com Deus.